doutor, o que a gente percebe tem problema financeiro, pode atrapalhar o casamento e depois no final é muito problema financeiro também que interfere. Inclusive as perguntas que a gente tem recebido aqui, vamos já colocar mais uma, é muito relacionado a isso, né? Dinheiro, né? Essa, por exemplo, olha só, eu moro junto, tenho um filho, está chegando mais um, moramos de aluguel, eu não trabalho. Em caso de separação, ele deve pagar aluguel para mim, no caso, eu ficando com as crianças? Se for imóvel único, né? Aquilo que nós conversávamos mais cedo, apenas um dos cônjuges está usufruindo, pode sim vir a discutir essa questão dos aluguéis. Roger, se você me permite, eu queria só fazer uma ressalva da importância de contarmos com esses profissionais, como vocês tiveram cuidado de trazer aqui, um psicólogo, um consultor financeiro. Hoje, a advocacia moderna nos exige isso. O advogado, muitas vezes, ele tem que ser criativo, pensar em estratégias criativas para solucionar esses problemas. E o apoio desses profissionais, isso enriquece muito para ampliarmos essas possibilidades. É verdade, doutor, concordo contigo. Inclusive, a gente continua aí respondendo as perguntas do pessoal de casa. Olha só, eu morava com meu marido há 28 anos, resolvemos oficializar a nossa união. Eu perco o direito anterior, porque me disseram que o meu casamento só vale do momento que eu casei. Como é que funciona isso, hein, doutor? Na verdade, é uma união estável seguida de um casamento. Os direitos são os mesmos praticamente. Não né? tem ali não é só depois que oficializou, no caso. De forma alguma. Continua contando. O que aconteceria é que nesse divórcio eu teria que também discutir o início dessa união estável. Vou fazer uma ressalva também, o que mudaria aqui é se eventualmente ela escolhesse um regime diferente, porque aí até a data do casamento seria a comunhão parcial, se eles não escolherem outro regime na união, e ali em diante, né, o regime que eles escolheram. Então é só essa verificação que tem que ser feita. Olha só essa pergunta, a pessoa não quer se identificar, ela disse que passou 7 anos, quase 8 morando junto. Eles não eram casados. Nesse período, ela comprou uma casa com dinheiro de uma herança. Ela também recebeu um carro para quitar uma dívida. Depois ela vendeu esse carro. Eles se separaram e ele disse que só saiu de casa só com as roupas. Ele quer saber se tem algum direito. Na verdade, é importante essa pergunta para a gente esclarecer que no regime da comunhão parcial de bens, a herança e as doações recebidas por um dos cônjuges, independentemente do momento, ou seja, pode ser até durante o casamento, ela será exclusivamente daqueles que receberam. Então, esta é uma exceção a esta regra, a não ser que a doação foi feita em favor dos dois. Caso contrário, é só para aquele que recebeu. Ou seja, não tem direito, né? Vamos lá, mais uma perguntinha sobre divisão de bens. Estou separado de corpos mais de 10 anos. Comprei uma moto agora. Eu vou me divorciar. Esse bem é só meu ou eu tenho que dividir? Não precisa dividir, porque ele diz que já está separado de fato, né? Já não convive mais com essa pessoa há 10 anos. E essa data é que é importante para dizer que ali ele não tem mais a responsabilidade, que um não participa do patrimônio do outro. Então, sem problema algum. Olha só, Rogério, eu estou numa união estável, com divisão parcial de bens. Na falta do meu companheiro, no caso de morte, só tiver uma casa, eu tenho que sair dessa casa? Não, sendo um único imóvel, o direito resguarda, aí sim, no caso da morte, resguarda que ela possa continuar neste bem, né? Chamado direito real de habitação, ela demonstrando que é o único imóvel. Mesmo que haja outros herdeiros, ela permanece nesse imóvel enquanto em vida estiver, e aí só depois que os demais herdeiros vão ter direito à partilha. Essa pergunta é interessante, eu gostaria que o senhor também comentasse. Eu adquiri uma casa antes do meu casamento. Sou casado em regime parcial de bens. Só que eu troquei essa casa por uma chácara. Essa chácara, ao me separar, ele terá algum direito? Perfeito. Isso é o que nós chamamos de subrogação, ou seja, substituição de um bem. Então, se ela demonstrar que adquiriu esta chácara com a venda desta casa, esse bem continua sendo exclusivamente dela. A grande questão é a prova, né? O importante é que as pessoas, ao comprar esse novo bem, já no contrato de compra e venda ou na escritura, já indique ali
que este é um bem adquirido com subrogação, né? Agora, e nem sempre também as pessoas, o mesmo valor da venda é agora o valor que eu investi na compra. Talvez outros investimentos são necessários para adquirir esse novo patrimônio e isso tem que ser considerado também para a partilha. Ou seja, vai precisar de um processo uma verificação. Aí. Nossa última pergunta é da Zilda, doutor. Ela disse o seguinte, quero saber se eu tenho direito a uma casa que construímos no lote do meu sogro, caso eu separe do meu marido. Olha, que está envolvendo terceiros, né? A gente teve uma pergunta parecida com essa, mas a pessoa disse que a mulher não contribuiu com nada. E agora, hein? Infelizmente isso acontece com alguma frequência, né? Então eles não são proprietários deste imóvel, mas eles têm direitos relacionados, especialmente quem chama de ascensão, essa construção relacionada a este imóvel. É um processo que eventualmente vai ter que envolver terceiros, tem uma discussão paralela antes da partilha para que se resolva essa questão. Então eles têm direitos, mas não a propriedade, não a integralidade, mas traduzindo isso, Rogério, eles vão poder exigir um valor sobre este bem ali que foi investido e não a propriedade. Tá aí, respondemos muitas perguntas, doutor Guilherme, obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu agradeço, sempre à disposição. Um bom dia para o senhor.